Eu, Christian Figueiredo, não ia fazer certas coisas que você fez, mas eu sou uma pessoa, você é outra. Entendeu? Tipo, puta, e pô, edredom. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos comentar brevemente sobre a situação polêmica envolvendo Christian Figueiredo e Dinho Alves. Uma treta que teria começado no podcast do Christian Figueiredo, do canal Eu Fico Louco, e que escalou a tal ponto que ambos vão participar de uma luta, vão se desafiar no ringue, lutando boxe. Será que é marketing? Será que os dois realmente estavam com raiva? Será que foi tudo planejado apenas para conseguir atrair uma plateia? Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso nesse vídeo, mas antes, vale a pena lembrar, se você gosta de estudar linguagem corporal, entender o comportamento dos outros, entender melhor as pessoas ao seu redor e conseguir se comunicar melhor também, você precisa clicar agora aqui ó, no botãozinho inscrever-se, clica aqui embaixo, se inscreve, já curte esse vídeo também e compartilha com alguém que você gostaria que se comunicasse melhor, que conseguisse entender melhor as outras pessoas. Tá certo? Dito isso, bora pro nosso vídeo. Recentemente aconteceu uma situação muito chamativa no podcast de Christian Figueiredo chamado Eu Fico Louco. Durante uma participação onde os apresentadores Christian Figueiredo e Lucas Selfie faziam um vídeo com Dinho Alves, algo aparentemente saiu do controle. Ao longo do programa ficou nítido o desconforto do convidado Dinho Alves com determinadas perguntas, principalmente sobre a Fazenda. O motivo principal da discórdia teria sido porque Dinho Alves, que era casado com MC Mirella, ao entrar num reality show, segundo as palavras do próprio Christian Figueiredo, teria supostamente ali aparentado estar tendo um affair ou estar numa situação um pouco mais acalorada com uma das participantes da Fazenda, o que teria culminado na esposa dele, que estava aqui do lado de fora, né, não estava participando da situação, se divorciar de Dinho Alves, ao passo que quando ele saiu do programa, descobriu que estava ali separado, né, que não era mais casado. Christian Figueiredo e Lucas Selfie fazem diversas perguntas em cima desse assunto. Dá pra ver que o Dinho Alves fica bem incomodado em diversos momentos. Eu sou aquilo, mano. Olha, as mesmas merda, tudo as mesmas merda, mano. Falando um monte de besteira o dia inteiro. Eu sou assim, mano. Fazer o quê? Tipo a gente na piscina, a gente tipo embaixo na casinha da árvore, lá no cobertor lá. E, mano, o bagulho parece mesmo que... Tá ligado? Esse editor, né? Esse editor é... Os caras é zica. sacana, né? Editor, Ele os cria câmeras... coisa da onde não existe, né, cara? Os câmeras... Eu, Christian Figueiredo, não ia fazer certas coisas que você fez, mas eu sou uma pessoa, você é outra. Entendeu? Tipo, puta, e pô, edredom, essa ideia mais íntima. Tudo bem, amigo, mas eu vendo as imagens, parece que é além. Tipo, dá pra ver que é além. O cara foi embora no meio do programa e falou, vou levantar, vou sair eu tô fora. quase indo embora já, mano. Vocês ficam aí toda hora falando nisso. É foda, mano. Então é isso, então acabou. Já finaliza já a parada e já era. Tá ligado? Vai gravar os OnlyFans com a Lumena. Vou gravar com a sua mulher. Tá louco? Isso. E eles também começam a fazer perguntas em tom de brincadeira com o fato do Dinho Alves ter uma conta no OnlyFans, que é um site voltado para conteúdo, alguns conteúdos geralmente para entreter o público mais adulto. Em determinado momento, o Christian e Lucas Selfie resolveram ligar para Mirella para saber se ela toparia gravar conteúdo pro OnlyFans do Dinho. E a partir de então, o ex-fazenda fechou a cara e o clima ficou pesado. E tá ligando pra amor. Você é louco? Não liga não, mano. Não liga não, tá maluco? Você vai ligar mesmo? Não liga não, mano. Você é louco, não liga não. Ixi, mano. O clima ficou tão tenso que no final do programa, Dinho deixou o estúdio disparando uma provocação ofensiva à esposa do Christian. Vai gravar os OnlyFans com a Lumena. Vou gravar com a sua mulher. Tá louco? Isso. A situação repercutiu na internet e muitas pessoas ficaram ali chocadas, né? Um absurdo aquilo. Não parou por aí. Nos stories também, aparentemente, um trocou farpa com o outro. E mais recentemente veio a público a notícia de que os dois toparam se enfrentar no Fight Music Show, um espetáculo que já teve uma edição no Brasil, ficou famosa pela luta do Popó com o Whindersson Nunes, e que vai ter agora a sua segunda edição. A pergunta que não quer calar: será que tudo isso foi armado? Essa briga foi uma novela só para os caras conseguirem público para esse evento aí, o The Fight Music Show? Ou de fato
fato os caras se desentenderam, rolou alguma coisa e a situação foi ali avançando e os caras decidiram se enfrentar, né? Mas era uma briga genuína. Bom, pessoal, o primeiro ponto é que obviamente nós estamos vendo a situação apenas pelo material selecionado. Então percebam, é o material do podcast do Christian, são os stories do Christian, são os stories do Dinho. Nós estamos vendo o material que eles selecionaram. Se tivesse uma entrevista tete a tete com os caras aqui, pra perguntar sem roteiro, pro cara não poder escolher o que ele quer colocar, seria muito mais fácil a gente ter uma precisão maior. Mas mesmo assim, vamos ver aqui, analisar os momentos ali da entrevista, também os stories do Christian, os stories do Dinho, e posteriormente vamos fazer uma análise de contexto para tentar entender se essa situação pode ter começado de maneira original ou se ela já tinha lá no seu início uma relação de marketing, né, de propaganda com essa luta que vai acontecer. Grande parte desse roteiro foi pesquisado, desenvolvido e analisado pela minha aluna e também perita judicial, Giovanna Menoncello. E a Giovanna também vai colaborar nesse vídeo explicando alguns trechos da sua análise. Mas vale a pena lembrar, antes da análise, preciso respeito, tá certo, galera? Então vamos respeitar todo mundo envolvido nesse vídeo. Esse vídeo tem o objetivo de tentar entender o comportamento não verbal e não de falar de treta ou alimentar polêmicazinha. Veja esse vídeo de forma recreativa para você colocar suas habilidades de análise não verbal em prática, tá certo? Vamos então pro primeiro trecho. Eu, Christian Figueiredo, não ia fazer certas coisas que você fez, mas eu sou uma pessoa, você é outra. Entendeu? Tipo, pô, ir pro edredômetro, essa ideia mais íntima. Tudo bem, amigo, mas... Nesse trecho, ainda no podcast do Christian Figueiredo, eles estão começando a falar sobre as atitudes do Dinho na Fazenda. E o Christian menciona que não teria feito algumas coisas que o Dinho fez. Nesse momento, vemos em Dinho uma expressão de raiva genuína, caracterizada pelas AUs 7 mais 24. Não, eu falei que eu faria a mesma coisa tudo de novo. Mas não que eu falei. Eu falei merda? Você é louco? Falei merda? Eu acho que o Cris falou merda. Não falei merda não, tá maluco? Nesse outro momento, o Christian diz que o próprio Dinho mencionou que tinha feito merda. E quando o Dinho nega ter dito essa palavra, percebemos uma expressão de raiva novamente. Pelas AUs 6 mais 7, o estreitamento dos olhos. Você falou, o Lucas, mano... Ele, mano, esperar o bagulho dele, eu já espero já, mano, tá ligado? Aqui, quando o Dinho fala que esperaria esse comportamento do Lucas Selfie, temos uma expressão de raiva, caracterizada pela contração das AUs 4 e 7. E aí, você tá vendo? Você acha que eu sou... Você tá vendo que ele que tá... Eu tô aqui na minha, de boa, fazendo as perguntas aqui, tranquilo. Neste outro trecho, o Dinho começa a esfregar mais o rosto. A emoção de raiva está diretamente associada à inquietação corporal. Isso por conta de alguns hormônios que são produzidos quando experienciamos essa emoção, como por exemplo a adrenalina e o cortisol. Então é muito comum durante a raiva que ocorra uma maior manipulação das mãos e movimentação do corpo. Agora esperamos aí essa gravação aí com a Lumena. E tamo junto. Obrigado. Com o clima pesado, eles encerram o podcast. E nesse final, vemos em Dinho a seguinte expressão. Essa contração é característica da expressão de desprezo, desde que seja unilateral. Como não conseguimos ver o outro lado do rosto de Dinho, não é possível afirmar se essa contração está ou não sendo feita do outro lado da face. De qualquer forma, se essa contração for unilateral, poderemos considerar como uma expressão de desprezo. O que também chama atenção é a ausência completa de interação tátil entre Christian Figueiredo e o entrevistado Dinho. Christian Figueiredo até estica a mão para cumprimentar o Dinho, mas ele não responde. Essa falta de espelhamento e principalmente a falta de toque demonstra pra gente ali uma sensação momentânea de não empatia. Alô? Quando o Dinho se levanta para ir embora, vemos em Christian uma microexpressão de desprezo. E por fim, o momento que gerou toda essa polêmica. Vai gravar os OnlyFans com a Lumena. Vou gravar com a sua mulher. Vacilou do caralho. Tá louco? Christian menciona que Dinho irá gravar conteúdo adulto com a ex-participante do BBB, Lumena. Após a resposta de Dinho, dizendo que vai gravar conteúdo com a esposa de Christian, percebemos em Christian o aumento da abertura ocular, que está presente também na emoção raiva. E assim finaliza o trecho no podcast ali, com o Christian olhando ali pro Dinho Alves com uma expressão de raiva no rosto. Já nos stories de Dinho, a gente pode falar o seguinte, quando ele vai falar dessa situação que aconteceu ali no podcast. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, primeiramente queria conversar com vocês referente a tudo que aconteceu ontem no podcast. Quando Dinho menciona o podcast, vemos uma expressão de desprezo, caracterizada pela contração unilateral da AU14. Vocês referente a tudo que aconteceu ontem no podcast, entendeu? Em seguida, vemos um umedecimento labial, que pode estar associado a uma elevação da ansiedade, nesse momento antes dele começar a falar sobre o ocorrido. E primeiramente queria pedir desculpas a Azul, que acabou sendo citada lá sem... Aí ele pede desculpas pra Azul, a esposa do Christian Figueiredo. Mas, mano, não retira minha palavra pro seu marido, pra esse tremendo
vacilão aí do Chris, entendeu? E no momento em que ele vai falar sobre o Christian, vemos uma contração característica da expressão de raiva. Porém, essa contração não está relacionada a uma emoção genuína de raiva, pois ela perdura na face por muito tempo, basicamente até o final do vídeo. E uma expressão emocional genuína duraria no máximo ali entre 1,5 segundo até 2 segundos. Então essa emoção aqui não seria raiva genuína. Isso não significa que ele não esteja com raiva, não esteja irritado, porque ele pode estar numa situação de background feeling ou um sentimento de fundo. Já no Stories de Christian, em resposta a essa provocação dos Stories do Dinho. Gente, seguinte, eu tô na correria, acabei de pousar aqui em BH, eu nem ia me pronunciar, mas eu vi que... Logo no início do vídeo, vemos em Christian uma expressão de desprezo, caracterizada pela contração unilateral da AU10. Eu nem ia me pronunciar, mas eu vi que rolaram uns stories sobre o assunto que rolou ontem. Em seguida, quando ele menciona sobre o assunto que rolou ontem, temos uma outra expressão de desprezo. E rolaram uns stories sobre o assunto que rolou ontem e que pra mim já tinha sido colocado um ponto final. E quando ele fala que pra ele o assunto tinha se encerrado, mais uma expressão de desprezo. Explica pra gente isso daí, Giovana. A gente perguntou algumas coisas ali sobre momentos polêmicos da Fazenda e eu vi que ali você pegou pilha. E eu errei em continuar algo que você não estava dando abertura. Quando o Christian vai pedir desculpas ao Dinho, a sua linguagem não verbal se mostra coerente com a linguagem verbal. Quando ele fala, eu errei, vemos a concordância com a cabeça e gestos ilustradores pontuando o que está sendo falado, de forma síncrona com os movimentos da cabeça. Palavras, e eu fui chato e insisti no assunto, eu tô ligado. Ninguém naquela mesa tava certo, mano. Todo mundo ali errou. O que também é perceptível quando ele fala, ninguém naquela mesa estava certo. Vemos a negação com a cabeça e novamente os gestos ilustradores acompanhando o movimento da cabeça, de forma coerente com o discurso que está sendo verbalizado. Né, agora se o seu problema é comigo, vem falar comigo. Agora se você não sabe resolver as coisas na tranquilidade, mano, problema seu. Já nesse outro trecho, quando ele fala para o Dinho resolver os problemas com ele, vemos uma expressão de desprezo, caracterizada pela contração unilateral da AU10. Resolver as coisas na tranquilidade, mano, problema seu, tá? O que você tá querendo com esses stories falando que vai me quebrar? Tá louco? E quando ele questiona as atitudes do Dinho nos stories, outra expressão de desprezo. Então a gente consegue observar que durante o podcast o Dinho sentiu raiva em diversos momentos, raiva genuína. Nos stories ele demonstra desprezo quando ele vai falar da situação e quando ele cita o Christian, e quando o Christian fala do Dinho nós também vemos desprezo em alguns momentos ali também no stories. Agora fazendo uma análise de contexto, vamos pegar alguns pontos que seriam contrários ali à situação e que poderiam talvez estar associados a uma espécie de, sei lá, marketing, propaganda. O primeiro ponto contextual é justamente voltando lá no podcast. No finalzinho do podcast... Vai gravar os OnlyFans com a Lumena. Vou gravar com a sua mulher. Vacilão do caralho. Tá louco? Que isso? Tá louco? Quando o Dinho Alves sai e fala da esposa do Christian Figueiredo, nós não vemos uma reação de surpresa antes da reação de raiva. Nós vemos apenas a reação de raiva direto do Christian, que já sai e vai em direção ao Dinho. Acontece que ao se deparar com uma informação nova, algo que não é comum, a emoção padrão a ser ativada é a emoção de surpresa. Inclusive a gente sente surpresa diante de um estímulo desconhecido e logo em seguida sente uma outra emoção. Então o mais correto, né, o mais comum disso acontecer teria sido surpresa, e aí a raiva, e aí partiria pra cima, né? Sairia ali do enquadramento. A gente não vê a emoção de surpresa direta, a gente vê apenas a raiva de forma direta. E se você parar pra pensar, contextualmente dizendo, em nenhum outro episódio do podcast, nenhum outro convidado falou da esposa do Christian de forma tão negativa como o Dinho fez no final. Então imagina, seria a primeira vez que alguém fala da esposa do Christian ao vivo, ali na frente dele, no estúdio dele, com a esposa dele talvez nas redondezas e o cara na frente dele, e ele não demonstraria uma expressão genuína de surpresa? Isso é no mínimo aí algo a se questionar. Uma outra coisa que chama atenção é nesse momento o Lucas Selfie. Ele já vira, na hora que o Dinho Alves fala da esposa do Christian, ele já vira com a face toda contraída. Ele tá aqui e já vira com a face toda contraída. Como a gente sabe, uma expressão emocional genuína é feita de forma gradual. Então ela sobe e desce. Dificilmente a expressão vai ser brusca do tipo... O que pode ser ali pra gente um indicador de que a surpresa não teria sido genuína. Um outro fato contextual é justamente eles saírem de frente do enquadramento. Eles estão aqui, tal, aí o Dinho fala fora da câmera, o Christian Figueiredo sai do enquadramento e vai lá resolver a situação e a gente não vê o que tá acontecendo. Se vocês pegarem uma trollagem recente que aconteceu, onde pareceu que teve uma briga no podcast Maromba, a situação é muito parecida. Dois convidados ali começam a se alfinetar no podcast, um deles sai, aí parece que vai ter uma discussão, um fala que é lutador, que ele daria um pau no Maromba, o cara que é maromba fala que não precisa lutar porque ele já é forte, etc e tal. Quando eles saem de cena, então, a briga começaria e uma garrafa d'água voa, mas tudo isso acontece fora do enquadramento. Vocês aqui do... Peço desculpa, mas não vem com esse cara aqui, velho. Valeu. Não.
Mano, tá estressado. Foi revelado alguns dias depois que isso era uma brincadeira, era uma situação ali pra chamar a atenção mesmo e não era uma treta de verdade. Na hora que mandaram o vídeo no WhatsApp com corte, e aí eu vi um borrifador voando, eu falei, ixi, o roteiro aí tá meia boca, entendeu? Não, você vai lutar com um Verdun, vai voar teu braço, entendeu? Vai voar tua perna, não vai voar um borrifador, né? Mas por que fazer então fora da câmera? Isso é um conceito até mesmo utilizado na mágica chamado de misdirection. Basicamente é assim, enquanto eu faço você olhar pra cá, olha pra colher brilhando, eu faço a situação acontecer aqui atrás. Porque o que está acontecendo fora da câmera não dá pra você ver se é real ou não dá pra ver se teve briga. Se eu saio da câmera e começo a gritar, você não vai ver se eu tô batendo na outra pessoa, se a gente tá partindo pra cima do outro. Por isso poderia ser mais um indício de que isso não tem ali, de que isso já teria talvez uma sensação ou algo associado ao marketing, né, da luta que foi marcada logo em seguida. Um outro fato, se você pega os stories do próprio Dinho Alves quando ele vai falar do Christian, ele faz aquela expressão de raiva naqueles stories que a gente mencionou, e é uma expressão que fica um grande tempo ali nos stories até o final do vídeo dele, né? Olha, eu tô com muita raiva mesmo, sendo que uma expressão genuína, ela tem um pico e se desfaz. Então, por que essa expressão posada? Será que ele queria deixar bem claro que ele estaria com raiva, certo? Aquilo seria uma expressão posada ou não? Enfim. E claro que não dá pra dizer que é uma baita coincidência acontecer a situação e logo em seguida os dois marcarem uma luta, né? Marcarem uma disputa no ringue. E pelos stories do Dinho Alves, aparentemente ele já treina boxe também ali tem algum tempo, ou tá treinando, enfim. Porque no dia seguinte ali que ele foi falar da situação, em um dos stories dele dá pra ver ele já treinando boxe, né? Depois que ele manda mensagem pro Christian Figueiredo, ele já estava treinando boxe. E aí acontece uma situação dessa, e logo em seguida os caras já marcam uma luta de boxe com ele, num evento super chamativo, onde o foco desse evento é ali, né, chamar a atenção pela briga das celebridades, né, como foi o caso do Whindersson com o Popó. E até mesmo pensando aí no evento, né? Um evento ele precisa de uma logística elaborada muito tempo antes para poder ser executado. Então imagine, para você poder marcar um evento, você vai precisar contar com o número de pessoas. Se vai ter um influencer famoso como o Christian Figueiredo e o Dinho Alves, você já precisa saber o quanto antes o possível que essas pessoas vão estar participando do evento para você alugar um espaço maior, menor, para você se preocupar com o tanto de pessoa que vai ter lá, o tanto de segurança que você vai ter que contratar, o tanto de banheiro que você vai disponibilizar para o seu público, o tanto de comida, né, ou fornecedores da área da alimentação que você vai deixar trabalharem no seu evento e por aí vai. Então não dá pra você virar e pegar dois influencers gigantescos de 10 milhões de seguidores e falar, olha, daqui, sei lá, 5 meses, 3 meses os caras vão lutar, tô colocando os caras no evento. Você consegue se preparar em 3 meses, você vai ter alocação pra isso, você vai ter os fornecedores a tempo disso. Então o fato da luta já ter sido divulgada na semana seguinte à treta, pelo contexto da situação, por serem dois influencers famosos, me parece que talvez isso já tenha ali uma associação prévia, talvez aquilo já tinha uma conversa prévia e sim, poderia ser uma estratégia para chamar a atenção mesmo, né? A briga no podcast, enfim. Mas aí a gente entra com uma outra questão que eu vou falar agora, uma outra teoria, né? Que não seria 100% marketing desde o começo, né? Tudo teria sido marketing. Em vários momentos, as perguntas do Christian, de fato, elas são incisivas e, de fato, o Dinho Alves fica irritado com algumas perguntas. A gente vê momentos genuínos de emoção, de raiva. Que merda? Não falei Ele merda. falou, se fosse pro reality, você ia fazer todas as merdas de novo. Você falou, ia fazer as merdas, Não, repetir. não. Eu ia fazer tudo, tipo assim, tudo que eu fiz lá dentro. Mas merda, eu não fiz nenhuma merda lá dentro. Você achou que fez? Foi merda, é isso. É que você falou das merdas, eu só repeti o que você falou, mano. Não, você é louco. Que merda, cara, você é louco. Não fiz nenhuma merda lá dentro. Eu tô repetindo o que ele falou, mano. Não, eu falei que eu faria a mesma coisa tudo de novo. Mas não que eu falei. Eu falei merda? Você é louco. Eu falei merda. Será que talvez a raiva de fato não existia, já existia um embate e o CEO ali, o fundador do The Fight Music Show, enfim, desse evento, não aproveitou para juntar a fome com a vontade de comer? Ele viu a situação, entrou no timing e falou, bom, já tô procurando aí dois grandes influencers, já teve essa treta, deixa eu aproveitar a situação e juntar vocês dois. Claro que o fato da situação se estender, né, depois do evento, depois da situação do podcast, poderia ser marketing. Mas será que não pode ter sido a situação do podcast genuína, a pessoa entrou em contato ali, marcou a luta com eles, dali pra frente que teria começado o marketing? Pode ser então, pode ser também. Fato é que a gente vai ver isso aí
no dia. A gente vai ver a conclusão disso na luta de boxe dos dois, uma vez que os dois aceitaram, publicamente falaram da luta. Mas eu quero saber o que você que tá vendo esse vídeo acha. Será que foi tudo combinado? Será que aconteceu uma situação inicialmente genuína e depois virou marketing? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. Eu vou analisar aí, se tiverem situações futuras, eu vou continuar analisando esse caso pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de curtir, compartilhar o vídeo e também de conferir essas outras duas recomendações que eu deixo aqui pra você. Um abraço, até o próximo vídeo. Falou!